Segundo do pastor na igreja, ou segunda, e por causa de alguma adversidade, sei lá, o pastor morre, a igreja acaba? Não. Nesse momento Deus está exigindo de você, que é o segundo ou a segunda, vai para cima. Nesse momento Ele está exigindo de você que você vai amadurecer numa velocidade que você nunca imaginou. Nesse momento você vai deixar de ser uma criança espiritual e vai assumir o papel de adulto e vai fazer acontecer. Deus não tem poder para tudo? Ele não tem poder para te capacitar? Ou o poder dele vai ser impedido de capacitar você? Hã? Ele tem poder. Ele pode te capacitar. Quando a palavra do Senhor diz aqui, em 1 Coríntios 13, com muita clareza, quando era menino, agia como menino, mas quando deixei de ser menino, aí passei a agir como homem. Isso para as mulheres é a mesma coisa, só que na parte feminina. Quando passei a ser mulher, passei a agir como mulher. Quando você olha para isso, você vai ver que o senso de responsabilidade muda. Só que esse senso de responsabilidade agora, vamos introspectar ele dentro da palavra de Deus que está sendo mencionada hoje. O título desse e-book de hoje, que é a referência da nossa mensagem, Crescer para Confiar. Quem que é o autor? Bispo Moisés. Vou colocar essa parte para não deixar dúvida nenhuma. Porque pela misericórdia de Deus, eu passo de 3 a 4 horas para fazer isso aqui. Então, é 3 a 4 horas bem aplicado. Eu gasto esse tempo porque esse tempo ele tem valor. Entendeu? São 3, 4 horas que eu tenho que resumir em 10 minutos e conseguir colocar pelo menos 2 minutos na sua cabeça. Se eu colocar 2 minutos da pregação na sua cabeça, já está 10. Porque esses 2 minutos vai ser o que vai alimentar a sua semana. Só que esses 10 minutos tem que ser bem preparado. E ele vai estar num conjunto de 20 ou 25 que é aplicado durante o dia. Você viu que vai ser mais ou menos de 10, 15% que você vai ter que pegar? Só que com 10, 15% você vai conseguir vencer as forças das trevas em nome de Jesus. Amém? Amém? Crescer para confiar. A maturidade espiritual é uma jornada que todos devemos trilhar. Você vai refletir sobre 3 pilares essenciais da vida cristã: maturidade, salvação e confiança. Repete comigo isso. 3 pilares da vida cristã. 3 pilares da vida cristã. Eu vou ter que mudar o horário do culto. Tem que pôr depois da janta, vocês estão sem força do grupo. 1, 2, 3. 3 pilares da vida cristã. 3 pilares da vida cristã. Vamos lá. Maturidade. Salvação. E confiança. Você aprendendo a ter confiança, você vai desenvolver maturidade para buscar a salvação. Se você fizer isso, nada te para. Você se torna imparável em nome de Jesus. Porque se você fizer isso, você vai chamar Deus para dentro da sua vida. Suas decisões não vai ser só sua. Você vai perguntar para Deus se deve ou não tomar X decisão. Vai ter decisão que você vai tomar que vai doer. Mas que para Deus não vai doer nada. Ele vai falar para você: faz isso. Aí você mais, Senhor, faz. É que eu estou em dúvida. Faz. Você vai falar um monte de texto para ele. Ele vai repetir a mesma palavra para você 3 vezes. Faz, faz, faz. Por favor. Faz. Porque se ele está mandando, ele vai te ajudar a vencer a situação. Cada um desses pilares revela como que a gente pode crescer diante de Deus. Desenvolver uma fé sólida
uma fé verdadeira, uma fé que vai nos fazer alcançar um novo tempo, alcançar o crescimento na presença de Deus. Quando nós olhamos para a pregação, como está acontecendo aqui agora? A pregação, ela tem a pretensão inicial de trazer o conhecimento para você, para te agregar valor, para te ajudar a crescer espiritualmente. Mas você vai crescer espiritualmente com o conhecimento que você vai adicionar na sua mente através da sua audição. Você vai ouvir, vai receber, identificar, e aqui ele vai germinar. Recebe, interpreta, germina. Recebe, interpreta, germina. Posso falar uma coisa para você em nome de Jesus? Posso falar com sinceridade, se me permite? Não seja covarde com Jesus. Não seja covarde. Como assim que você acha que chama eu de covarde? Tem 2 horas de culto que você vem na semana para me falar de Jesus para você e te dar as armas de persuasão para você vencer o inimigo. Aí vai você no meio de semana e dá 6 horas, 8 horas, 10 horas para o diabo alvejar sua cabeça e colocar todo o armamento bélico dele para te arrancar da igreja. Você está de brincadeira? Você acha justo isso? Você acha mesmo? Não. Se coloca no lugar de Deus e vê se havia justiça nisso. Isso é uma covardia. É uma covardia terrível. Nem se eu fosse o Edir Macedo, não conseguia. Podia juntar o megazord espiritual do Evangelho aqui, ó. Agenor Duque, Edir Macedo, o R.R. Soares, vamos colocar lá o Rufino e o Júnior Trovão. Pronto, o megazord da igreja. Não consegue. Por quê? É alguns minutos para te convencer do bem e algumas horas para te convencer do mal. A conta não fecha. Não dá. Mesma coisa que eu pegar e falar para você, ó, faz um curso de tiro aqui de 30 minutos e vai lá dar tiro no Iraque. Lá no Irã, lá nos países inimigos. Você vai? Alguém aqui vai? Sabe por que você não vai? Porque você tem medo de perder a sua vida. Então você de besta não tem nada. Você sabe que só com 30 minutos de treinamento não dá para nada. Mas eu com 30 minutos de treinamento tenho que te conseguir fazer vencer as 10 horas que você dá de lugar para o diabo na semana. Você está doido? Essa conta não fecha em lugar nenhum. Eu posso me esforçar pro resto da vida. Não vai dar. E no final ainda o erro vai ser eu. Vou contar para você uma coisa. Quando eu me converti, minha mãe vai testemunha. Quantas horas eu ficava atrás do Rufino? Toda hora que ela ligava para mim, eu estava com ele. Toda hora. Você está em São Paulo de novo, menino? Mas você fica atrás desse pastor para todo lado. Você está onde? Mãe, vai estar em Campinas. Você está onde? Hortolândia. Você está onde? Na 016. Você está onde? Estou em São Paulo. Você está onde, meu filho? Estou em Santa Catarina, em Camboriú. Não era? Ela, mas você fica andando com esse pastor para todo lado. O bispo Milton Rufino. Mas foi isso que me deu alicerce. Porque a primeira coisa que eu entendi, quando eu vim para o Evangelho, é que quando eu fechava nas coisas erradas, eu e os parceiros andavam lado a lado. Aí agora no Evangelho, é o ponto dos anda sozinho. Vai tu para lá, eu vou para cá, o outro ali. O inimigo não tem nem trabalho para destruir. Ele chega em um, pá, 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 pronto, morreu todo mundo. Já era. Por que perdeu? Porque estava sozinho. A Bíblia não fala que é melhor andar 2 juntos, porque se um cair, o outro vai levantar? A Bíblia não fala que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa? Ou a Bíblia está mentindo e você está falando a verdade? Aleluia. Qual é o tamanho da sua verdade perante Deus? Você tem coragem de falar que ela é maior que a de Deus? 100% do que eu estou pregando está aqui, ó. Eu programei isso aqui em casa. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Espera aí, filho, não interrompa. Senão eu perco a linha de raciocínio. Depois você pode falar.
Quando estava em casa preparando, que eu estava, a última coisa que eu faço, depois de eu pegar o caderno, colocar tudo que eu estou lendo na Bíblia no caderno e posicionar tudo que eu vou falar, aí a última parte é eu escrever no WhatsApp. Eu escrevo no WhatsApp, mando no WhatsApp que eu tenho no meu computador. Você viu lá fazendo, viu? Aí eu pego, copio o que está no computador, jogo para uma ferramenta, aí a ferramenta vai e gera esse e-book bonito. Ela que faz isso. Só que ela gera o e-book, eu coloco lá a opção, conservar 100% das palavras escritas. Ou seja, para não mudar uma vírgula. Aí ele vai, monta o e-book, com todo o conteúdo que eu criei, que é o esboço da pregação. Eu finalizei hoje, acho que era 12h15 da tarde. Foi que eu fiz ele, mandei para o celular, mandei para o notebook. Por que eu faço dessa forma? Assim fica mais bonito. Eu achei que fazendo assim, vocês iam conseguir se identificar melhor. E se vocês quiserem mandar um pedaço da pregação para alguém, você vai vir aqui, vai abrir lá, tal, tirar um print e mandar. Você não vai pegar a foto do rascunho velho do pastor escrito de caneta e mandar, tá entendendo? Eu quero ver vocês vencendo. Eu quero ver vocês alcançando o extraordinário. Mas o extraordinário não dá para alcançar de qualquer jeito. Não dá. Eu falar isso para você é besteira. Se eu falar para você, vem cá, faz o voto aqui, bota milão aqui que você vai vencer na vida. Não vai, mentira. Não vai. Não dá. Eu já vi pastores fazer isso, já. Vivenciei dentro de igreja que fazer isso, vivenciei. Não é assim. Tanto que nessa igreja, Davi, o dia que o pastor falou assim, o que o pastor falou? Falou para a Ana Luísa, eu estou vendo na vigília, eu estou tendo uma visão aqui, que igual ele tinha com outras pessoas. Ele já tinha falado já um monte de acidente. Fulano vai bater o carro, bateu. Ciclano vai bater o carro, bateu. Fulano vai cair de moto, caiu. Foi ou não foi? Um monte, não era pouco, era um monte. Só que aí chegou a minha vez. A hora que chegar a sua vez, tem que ser bigode. A hora que chegar a sua vez, você tem que ser uma pessoa com autoridade espiritual na sua vida. Você não tem que depender dos outros. As pessoas não têm que te aprovar. Mas diante de Deus você tem que estar aprovado. Porque aí, na hora que o inimigo vir contra você, Deus vai falar, opa, toca não. Não mais, não toca, véio, sai fora. Mas o pastor falou, o problema dele, aqui não toca. Entendeu? Ele falou assim na vigília, no meio de todo mundo. Eu estou vendo uma moto vermelha que eu tinha. E essa moto vermelha, um rapaz está em cima dela, descendo a avenida e o carro batendo nele e despedaçando, por causa da desobediência. O único que tinha moto vermelha na igreja era ele. Aí chegaram em casa e falaram para mim, o pastor revelou que Deus mostrou para ele que vai acontecer isso com você. Sabe o que eu respondi? De imediato. Tanto para o Romário quanto para a Ana Luísa. De imediato. Falei, vamos ver se vai acontecer. Falei, essa profecia veio da mesma boca que profetizou que as outras pessoas que estavam em pecado, em adultério, em fornicação, fazendo coisa errada, receberam. E essas pessoas, sim, aconteceu com elas. Falei, mas o meu caso, graças a Deus, é diferente. Aí ele falou assim, então você acha que não vai acontecer? Eu falei, eu tenho certeza. Não vai acontecer nada. Você falar, eu tenho certeza com relação a acidente, é loucura, né? Porque acidente pode acontecer em qualquer momento. Tem uma probabilidade de porcentagem de acontecer daqui 10 minutos. Pode. Só que ali eu respondi com veemência. Passou o tempo. Aquela moto vermelha foi trocada no Ford Fiesta vermelho. Do Ford Fiesta eu fui para outro carro, que eu não lembro agora, acho que foi o Santana, se eu não me engano. E depois dele o Gol verde e esse Gol aí. A moto vermelha não bateu. Entendeu? Eu não defino o que vai acontecer na sua vida. Quem define é você. Eu te instruo dentro da Bíblia. Eu te ensino como tem que ser. Quem decide se vai fazer ou não é você. As outras 4 pessoas que se acidentou, todos eles tinham o mesmo ensinamento que eu. Por que que esse foi diferente comigo? Era o mesmo ensinamento. Participavam dos mesmos cultos,
andava atrás do mesmo pastor. A diferença é que eu não ficava agarrado no pastor, lambendo ele. Eu cumprimentava com muito respeito, tratava bem, obedecia todas as coisas que ele pedia para fazer para a igreja, eu fazia. Isso era a minha parte. As outras pessoas paparicavam ele. Quem paparica não cresce. Quem obedece adquire crescimento. Essa diferença tinha. O pastor não precisa ser paparicado. Só que você seguir os passos dele vai te dar armas para vencer o inimigo. Glória a Deus, aleluia. O dia que esse pastor viu eu lá no monte, eu ouvi ele conversando com outro rapaz, por causa de eu estar lá sozinho. Tipo, não é qualquer pastor que vai no monte sozinho. A maioria não vai sozinho. Ainda mais de madrugadão. Eles vai de dia é normal. Mas de madrugada, quase 1h da manhã, a maioria não vai. Mas por que eu vou? Quando o Rufino ia e eu ia com ele, eu adquiri conhecimento para isso. Eu entendi como que acontece as coisas espirituais. Eu entendi que quando você chega no monte e você está sozinho, sua autonomia de resposta aumenta 2, 3 vezes. Por isso que a primeira coisa que vai acontecer é o teste. Vai lá na porta do monte à noite sozinho. Vai. Depois das 11, vai lá. A hora que você chegar na porta do monte, vai arrepiar seus braços, vai arrepiar suas pernas e vai arrepiar sua cara. E vai te dar uma vontade louca de voltar embora. Por quê? Cortando o seu pouquinho, às vezes eu estou na rua, preciso às vezes banheiro. O banheiro é na rua. E às vezes eu entro em escuro. Eu entro em beco de estrada de terra, que nenhum Uber entra, vai buscar lá, falou, nossa, nenhum Uber vem aqui. Eu vou, mas por quê? Porque essa mesma autoridade sua aí. Eu olho e falo assim, ó, nossa, aqui não é para entrar. Nossa, mas eu só tenho aqui que eu vou entrar nesse mato aí e eu vou fazer minha necessidade. Não vou mentir não, a gente fica um pouco assustado, mas a autoridade de Deus entra nisso. Eu entro, eu saio, você liga. Minha mãe até fala, você é louco para o carro nesses lugares aí, e é para eu mesmo. Entendeu? Às vezes estrada de terra, eu vou buscar lá 11h30 da noite. Vou no meio do mato, estrada de terra, vou buscar a família lá. Se você quiser uma hora comparar as duas coisas, eu levo você comigo 1h da manhã lá no monte, daí depois você me fala se é igual a experiência. Se você não estiver com Jesus, bicho, você realmente não entra no escuro. Entendeu? Mas eu estou falando, bicho. Dá medo, né? Eu só faço isso aí porque eu sinto a minha confiança em Deus. Você entendeu? Ontem mesmo foi o caso. Eu fui pro seu rapaz porque eu senti a confiança em Deus, que eu só entro, eu sou contigo. Entendeu? Mas você, por que o bispo é? Porque está com confiança em Deus. Se você não tiver confiança em Deus, você não entra. É legal se 1h você for comigo lá. Um monte já fui, bispo. Não, nós estou falando em comigo 1h da manhã. É um pouquinho diferente, Davi. Vai 1 hora para você ter experiência. Vai que você vai gostar. Não. Marcelo, o menino, ficava comigo lá a noite inteira. Não, mas você entra em um lugar de oração. Eu entro em mato que é nóia lá dentro. Eu já cheguei a entrar lá e os nóia lá, tudo bom? Vem, só vou fazer uma necessidade que eu querido, fica à vontade. Entendeu, isso? Você está com Deus, você pode estar em qualquer lugar. Isso, é isso que eu quero usar com isso. Essa é a confiança. No monte, quando você vai de madrugada, espiritualmente até o diabo respeita, que é 3, 4 vezes mais, por quê? Não é qualquer um que vai por causa do horário de acordar. Não é qualquer um que vai por causa da sensação terrível, a opressão maligna que acontece na entrada do monte. Isso não acontece em outros lugares. A opressão acontece por 3 motivos. O inimigo sabe que o horário que você está indo, não vai ter ninguém ouvindo sua oração ali além de Deus. Isso potencializa a sua oração. Lembra daquele Mateus 6,6? Fecha a porta do seu quarto e ora? É a mesma coisa, se entrar no monte de madrugada é o Mateus 6,6 da sua casa. Porque é só você e Deus. Primeira parte potencializa. A segunda, o Satanás, ele tenta te empurrar para fora de qualquer jeito, porque ele deixar você entrar no monte já vai ser prejuízo. Pelo lugar que você está. Só de você pisar, imagina, Davi, você entrar ali, sentindo aqueles arrepios esquisitos, e você fazer uma oração de 2 minutos e ir embora. É extremamente válido. Que nem você mesmo passa lá às vezes.
Tipo, vamos supor que está passando lá. Lá não fica muito nó esse negócio não, porque fecharam lá. Então agora é tranquilo lá. Vamos supor que está passando lá às 11 horas da noite. Encosta lá 2 minutos. Você não reclama bastante tempo. 2 minutos que você orar. Você chega na porta. Deus, me limpa de tudo que não provém do Senhor, Pai. Me recebe na tua presença em nome de Jesus. E entra. Olha, uma oração de 2 minutos. Apresenta a sua família, a sua casa, suas causas, a igreja. Apresenta tudo. Pode ser 2 minutos e volta. Pai, me leve em paz e segurança, abençoa o meu trabalho em nome de Jesus. Faz isso algumas vezes. Você vai ver como que vai mudar o cenário do seu dia a dia. Vai ser transformado. 2 minutos. Claro que o teólogo vai falar o contrário, mas eu já tive essa experiência. Porque teve uma época, lembra quando eu estava virando 24 horas direto de Itaú? Eu não tinha tempo. Não tinha. Meu tempo era para dormir e trabalhar, dormir e trabalhar. Eu orava média de 5 minutos no monte. Eu andava 10 minutos para ir e 10 para voltar. E lá eu orava 5. Era o tempo que eu tinha. Só que foi uma das épocas que eu estava mais forte espiritualmente. Foi uma época assim que depois eu pedi para Deus tirar um negócio de mim que se eu puder um dia eu peço de volta. Aquele negócio de eu pisar na calçada dos outros e os cão manifestar. Eu pedi para Deus tirar isso de mim. Eu confesso que hoje em dia eu me arrependo. Porque eu assustava, Patrícia. Você está passando aqui na calçada, daí do nada, os outros. Bah! Nossa, eu tomava cada susto. Teve um dia que o Marcelo foi no monte comigo, 3 horas da manhã, nós passando na Avenida Suécia ali, nós passou na rotatória, a mulher veio assim, ó. Eu falei, pode voltar, Marcelo. Volta. Ele falou, o que foi? Eu falei, a mulher manifestou que nós passamos. Volta, ó. Daí ele voltou, parou. Eu olhei para ela e falei, ei, gostou que eu vim? Daí xingou de um monte de nome lá, e com a mão para trás assim, eu fui, coloquei a mão na cabeça dela, orei, 3 horas da manhã. Acabei de orar, parou um carro lá, com uns 3 caras que estavam bebendo dentro. O que você está fazendo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olhei para a cara dele assim, falei, estou orando para ela, filho de Deus. Não, mas no meio da rua, peguei, falei, o demônio manifestou no meio da rua. Quer que fale para ele pegar você para você ver que é de verdade? Você está bem, moça? Tô, o pastor está orando para mim. Ah, tá. Não, vamos embora. Ficou não. Acelerou o carro, tchau, obrigado. Daí passou um outro carro, parou, perguntou também. Aí ele pegou e ofereceu para dar carona para ela, levar ela até em casa. Aí eu fui acompanhando eles, com a moto, com o Marcelo. Ele pegou, deixou a moça na casa dele e falou, fui embora. 3 horas da manhã. Aí eu fiz uma campanha pedindo, falei, Deus, eu não quero mais isso. Eu não estou conseguindo lidar. Falei, o Rufino lida muito bem com isso, mas eu não. Falei, ele, qualquer lugar que ele chega, ele vai, se rebenta, faz barulho, não está nem aí. Falei, eu tenho um pouco de vergonha, cara. Falei, não dá, por favor. Falei, se o senhor puder tirar isso de mim sem afetar o meu espiritual, agradeço. Aí ele tirou. Em questão de 1 mês, depois mais ou menos, eu vi que eu passei na casa do macumbeiro pesado, não aconteceu nada. Na frente, sabe? Cumprimentei o cara, não aconteceu nada. Aí a partir dali, eu percebi que Deus tinha dado um controle naquela área. E pronto, aí. Só que hoje em dia, às vezes eu sinto um pouco de falta, porque é um negócio assim que as pessoas, sabe aquele negócio que dão. Ah, você lembra o que aconteceu com o Ricardo, né? Eu aqui, ele lá em Angra dos Reis, pelo telefone, ele manifestou, eu orei pelo telefone com o seu demônio. Minha mãe telefone comigo. Estava você e a Regina, não era? Aquele dia foi umas horas, não foi? Só que o testemunho dele é uma lição de vida. Por quê? Ó, o cara era um cara educado, de uma família super boa, desviou, não desviou da igreja, desviou de conduta e caráter. Começou a mexer com coisa errada, com droga, coisas assim, ferrou-se. Levando para o buraco, perdeu muitas coisas, né, financeiras. Aí naquele momento, a gente orou para ele, foi uma oração, né? Algumas horas, tio. Mudou a vida do rapaz. Onde que ele está hoje? Na Holanda. Aquela camisa que eu tenho lá que eu só uso de vez em quando,
Foi uma Lacoste, ele mandou uma Lacoste holandesa para mim. Ele tem maior carinho por mim porque ele sabe que foi através da minha vida que ele foi liberto. E ele hoje está lá na Holanda. Está com uma vida estruturada, limpa, não mexe com coisa errada, trabalha, né, mano? Tem uma vida abençoada. E se eu não tivesse orado para ele aquele dia? E se aquele dia simplesmente eu tivesse atendido o telefone na hora que você ligou? Uma ligação mudou a vida do rapaz. Assim como eu estava falando da moça aí, uma ligação evitou dela entrar debaixo da carreta. Rapaz, entrar debaixo da carreta é difícil aí vir. E o ponto que prendia o demônio que mais travou ele. Sabe o que era, Davi? Que foi o último que conseguiu expulsar? Esse tempo todo de oração? A santa. 3 horas. Uma santa do pai dele. Que ficava na estante assim, ó, desse tamanho. Quando a mãe dele quebrou ela, que o chute gritava quebra, busca ela então. Não, primeiro eu mandei chamar o rapaz Orlindo, que era dele a santa. Ele venerava ela, que era a santinha dele, e a senhora do negócio lá e embora. Aí eu peguei e falei assim: você ama o seu filho? Ele falou: amo. Certeza que você ama o seu filho? Ele falou: amo. Falei: então você tem que se desfazer da imagem que está na sua frente aí. Falei: essa imagem da santa que está aí, você tem que quebrar ela. Se você ama o seu filho, quebra ela. Pode quebrar ela? Ele falou: pode. Falei: se a hora que jogar ela no chão, ele não der um berro lá no quarto, e o demônio não largar ele, eu te dou uma santa nova. Ele falou: tá bom. Não foi? Esse negócio de santa nova eu já peguei vários. O Marquinhos mesmo foi outro. Aí eu peguei e falei para a Regina, né? A Regina catou, ela falou: vou jogar. Daí ela estava assim, né? Não, ela pegou na estante e veio passando assim. Eu peguei e falei: levanta e maia ela no chão. Ela levantou e jogou. Parece que ela levantou do chão quando ela foi jogar a santa no chão. E ele estava travado, literalmente, com as mãos para trás e os pés, porque ele queria quebrar o Os quarto. anjos estavam segurando ele. E o bispo daqui falou assim: Arcanjo Miguel, mete a espada na mão dele agora. Ele parou assim, ele travou na cama, ele foi para a cama e ficou. Quem olhasse, imagina que ele tinha 2 coisas prendendo ele, e era os anjos de Deus. Aí eu falei: E o Gabriel prendendo o pé. porque os pés dele estão batendo muito, ele batia, ele chutava. Aí ele falou: mete a espada nos pés dele, e ele ficou na cama. E ele jogava cocaína pelo nariz, né? Ele urrava na cama, ele urrava, saía aquele tanto de pó, a mãe dele passava assim, tirava aquele tanto também de sol, ele jogava, não sei de onde saiu tanta cocaína em cima daquele rapaz. Ele fazia. Aí aquele saía aqui, ela passava a mão assim. E foi o dia que Deus fez a limpeza nele. Ele jogou tanto pó, como se onde tinha tanto pó, eu falei aqui. Aí depois, foi 3 horas e pouco de oração. Aí nessa hora aí que a santa foi jogada no chão, bateu, ele levantou. a hora que diz que bateu, ele levantou, né? Ele deu um berro. Ele gritou: não! E levantou na cama e voltou de novo. Aí ele falava. Aí a partir dali, parou, peguei, orei, ficou bem. Aí já era. Ela fala até hoje. E isso é uma glória de Deus. E se Deus não tivesse usado a nossa vida ali para libertar ele? Ele estava condenado. Que o próximo passo. Ele sossegou, parou. Aí depois ele pediu para levar ele para uma clínica. Daí 2 dias eu levei ele para a clínica, né? E aí ele aceitou. Ficou lá só 2 meses. Porque do pó nunca mais ele foi. Foi liberto completo, graças a Deus. E imagina para essa mãe quanto vale essa libertação dele. Imagina o que se hoje você pegar e falar com ela no telefone e perguntar de mim e da minha mãe, falar assim, vou dar um exemplo para vocês, no caso minha tia, o Conceição, vocês que congregam com a gente, vocês perguntar para essa mãe: você acha que eu devo congregar na igreja com eles? O que você acha? Eles têm a presença de Deus? Acontece alguma coisa através da vida dele? O que ela vai falar para vocês? A experiência que ela viveu, ela usufruiu muito da busca intensa que a gente teve por anos. Minha mãe já
um montão de anos na igreja. Eu estava há alguns anos na igreja, uns 4, 5 por aí. Só que do que nós já tinha passado, naquele dia ela vivenciou um pouco e marcou a vida dela. O que impede a sua vida de ser marcada por um milagre? E pior, Davi, ele estava, nesse período que ele pediu para mim lá fazer a oração, porque a oração é muito calma, é oração, para expulsar, fora expulso, em nome de Jesus, que isso aconteceu. Ele gritava, depois que já tinha expulsado vários mal, né, que eram muitos que estavam nele, antes de acontecer esse final, ele falava assim para mim, ele já estava começando a falar assim, debaixo da cama seco, debaixo da cama seco, porque lá todo mundo só me chama de seco, não fala assim, debaixo da cama seco. E eu falava assim pra ele, Ju, fica mandando eu olhar embaixo da cama, eu não vou orar. E o Ju, olha embaixo da cama, o que tem? Aí eu olhei, estava muito cheio de pinos, vazio e sujo, muita sujeira embaixo da cama. Eu falei, só tem pinos e sujeira. Aí ele e a mãe dele, eles assim do lado dele. Aí eu parei um instante, fiz minha oração e falei, não é embaixo da cama. Ele levanta o colchão. Era a cama box. Aí ele levanta o colchão, mamãe. Quando eu levantei, uma faca desse tamanho, daquela de cabo branco. Aí eu gritei, né? Ele, Ju, é uma faca. Aí ele falou assim, tira daí agora. Eu peguei ela e joguei no corredor, ela foi assim, no meio do corredor, parou lá na cozinha. Nunca esqueço. E aí depois continuou todo o processo. Porque ele estava querendo se matar. Agora imagina como que ia estar a cabeça daquela mulher hoje se esse filho tivesse se matado. Aí ele não ia muito tempo mais não, ele ia se matar. A mulher dele tinha que sair da casa. Ele falava, vai para a casa da sua mãe, porque eles estão tudo aqui igual de mim. Vai para a casa da sua mãe. Aí ela, loira, que chamava a sogra dela de loira, Ricardo já mandou nós embora, ela e a menininha, a bebê. Mandou nós para a casa da minha mãe, está trancado lá na casa. Ele apagava todas as luzes e ficava naquela escuridão. E a região não podia entrar, ficava alucinado lá fora. E ele, como os negócios que ele ficava vendo, ele ficava lá, então vai embora, porque eles estão tudo aqui. E estava com a faca na chave. Então ia acontecer uma situação. Ela fala até hoje, ela fala e chora. E Deus fez mover todo assim, através da oração do Cristo, daqui para lá. Isso mostra que Deus age em qualquer situação, qualquer distância. Uma coisa que eu sempre falei para todo mundo, isso em todas as épocas da igreja, até naquele vídeo que eu postei hoje lá, tem povo de 2017, se eu não me engano lá, que é o Lucas, todo o pessoal que estava com a gente, teve muitos deles que venceram, e teve muitos que voltaram atrás. O Lucas mesmo hoje ele é cooperador numa igreja ali no centro. Do nada. Isso o que, filho? Você não gostou em algum lugar aqui fora. Não, mas eu não gostei. Gostou o quê? Daqui a pouco eu vejo, filho. Calma aí. Ele é um exemplo que eu uso, mas teve inúmeras outras pessoas que estão bem e teve outras que não estão bem. Porque cada um escolheu o caminho que queria. O ensino que eles adquiriram foi o mesmo. A maneira que eles utilizaram o ensino foi diferente. Então, hoje aqui, que eu estou falando da maturidade espiritual, essa maturidade, ela vai te preparar para a salvação, mas ela só vai acontecer na sua vida através da confiança. E a confiança sua não é em mim. A confiança sua tem que ser em Deus. Claro que um testemunho que nem esse que nós acabamos de contar para vocês aqui, vai ajudar a sua fé a aumentar. Entendeu? Vai ajudar a sua fé a aumentar, vai ajudar a sua confiança a aumentar também. Feito isso, você decide o quanto você vai aplicar de confiança no seu pastor. O quanto você vai aplicar de confiança na sua igreja. Ou o quanto você não vai confiar. Só que tudo isso vai partir de você. Não vai partir de mim. Só que os frutos, quem vai colher vai ser você. Essa mulher, ela depositou um pouco de confiança. Não foi muito. Porque o que ela fez foi pedir oração para a amiga dela. Entendeu?
Não era assim para a pastora, para o pastor fulano reconhecido, não. Ela pediu para a amiga dela, que ela via aí na igreja direto, que ela via sempre estar orando, sempre colocar Deus na frente, sempre procurando dar exemplo. Aí foi para ela que ela pediu oração. E ela viu a transformação que Deus fez na sua vida, né? Porque ela viu antes e depois da sua transformação. Ela acompanhou 100%. Ela acompanhou tudo. Porque essa parte é para depois, mas ela viu bastante coisa do que eu passava lá em Angra. Então ela confiou que do jeito que Deus podia fazer para mim, pôde fazer para mim, podia fazer também para o filho dela. Aleluia. Amém? Quero que desse culto você leve para a sua semana em nome de Jesus. Confiança. Maturidade através da confiança. E buscar a salvação. Quem que pode tomar a salvação de você? Você sabe? Sabe? Só você mesmo. Isso aí. Essa é a resposta. Quem pode tomar a salvação de você é só você. Por quê? O inimigo não pode. A decisão que você quiser tomar na sua vida, o inimigo não pode interferir. O que ele faz antes de você tomar a decisão é soprar no seu ouvido. Ei, faz assim, assim, assim. Mas depois que você decidiu, ele não pode interferir. A partir desse momento, é o resultado da sua decisão. Aí não vai ser nem Deus nem o inimigo. Porque nenhum dos dois vai mudar a sua decisão. Antes da decisão, eles vão te aconselhar. O mal para o mal e Deus para o bem. Aí você vai escolher quem que você vai ouvir. Mas como que funciona isso, Luiz? Deixa eu te explicar rapidinho. Presta atenção aqui que agora finaliza a pregação. Olha aqui. Olha aqui. Todo mundo. Tia, você também, tia. Olha aqui, presta muita atenção agora. Deus está falando daqui. O inimigo está falando daqui. Se eu estou mais perto daqui, Patrícia, eu vou ouvir mais quem? E se eu estou mais perto daqui, eu vou ouvir quem? E se eu estou em cima do muro, eu vou ouvir na mesma intensidade. Só que eu vou estar confuso. Que eu não vou conseguir ouvir com clareza nenhum dos dois. Só que pode ter certeza, o inimigo não vai ficar mandando eu descer do muro, não. E o motivo é muito simples. O muro é dele. Esse lado aqui é de Deus. Do muro para cá é do maligno. O muro vai vomitar, né? O meio é morto. Isso é verdade. Que o muro Deus vomita, exato. Verdade. Bem colocado. Apocalipse 3,16. Que ele se não é quente nem frio, pois é morno, ele vomitar e tirar da presença dele. É uma passagem pesada, mas é uma passagem real. A maioria desce do muro, muitos. Os que não estão em cima do muro estão mais perto para cá. Tá, o muro já é dele, isso fala. Ó. Você torce bem. Coloca isso na sua cabeça, você vai lembrar de mim a semana inteira, parecendo uma máquina de escrever na sua cabeça. Perto do diabo, em cima do muro, perto de Deus. Em cima do muro, perto do diabo, em cima do muro, perto de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui quer vencer em nome de Jesus? Levanta a mão. Todo mundo, né? Se você quer vencer, você precisa de ouvir o caminho da vitória, não precisa? Para baixar a mão. Se você quer ouvir o caminho da vitória, você vai estar perto de quem? Deus. Pronto, você já sabe o que é você falou. Glória a Deus. Só que deu para você perceber que aqui é mais difícil? Ó. 1, 2 opções. Tranquilo. Lá é uma opção só. 2 chances de se lascar. Contra 1 chance de se dar bem. E ainda, se você observar direito, você vai ver que o caminho de ir é o dobro do caminho de voltar. Para sair de perto de Deus, ó, saiu. 1 passo. Para sair mais ainda, 2 passos. E para voltar para Deus? Fora os 2 passos que você deu. 3, 4.
Eu recomendo que não saia. Porque se sair para voltar é difícil. Compreendeu? Isso que eu estou falando é realidade. É uma pregação de uma maneira incisiva para você entender que sair da presença de Deus é um B.O. grande. Mas sair é fácil, já está fora. É para voltar, o caminho que você veio, você vai ter que ir o contrário agora. Não é fácil. Amém? Por que você acha que eu me preocupo tanto com esses bagulhozinhos aí? Com ele e com o Miguel? Porque eu sei que isso aí é 2 HD ambulantes. Tudo que eu faço, eles absorvem. Tudo que eu falo, eles absorvem. Tudo que eu vivo, eles absorvem. Eu procuro explicar em contexto cada situação que acontece para eles. Por quê? Se eu não me preocupar em explicar para eles direitinho, o mundo vai explicar. Só que o mundo não vai explicar com o carinho de um pai ou de uma mãe. O mundo vai explicar da maneira dele. E a maneira dele, muitas vezes, meu Deus do céu, não é boa não. O mundo não ensina não. O mundo judia. Então nós temos que se preocupar em ensinar. Porque se nós ensinarmos certo, o mundo não vai ter tempo de ensinar errado. E tem hora que é um desafio, meu Deus do céu. Nos últimos tempos agora não está sendo desafio não, está sendo um UFC para mim, mas não estou nem cansado ainda, nem comecei a lutar. Deus vai dar graça em nome de Jesus. Eu sempre tenho que olhar se o exemplo que eu estou passando para eles está dando certo. E isso aí para vocês também serve. Ah, mas só como pai e mãe? Pode servir como patrão também, se você pensar em montar uma empresa, em ser empresário ou algo assim. Se você quer ter uma empresa e ser bem sucedido nela, seja o primeiro que chega e o último que vai embora. Seja o primeiro a picar o cartão na entrada e o último a picar na saída. Abre a porta, fecha a porta. Abre a porta, fecha a porta. Porque os funcionários vão olhar para você e vai falar de você um pouco como exemplo. E os que falar mal, quando falar mal, vai falar: você está vendo o patrão mora dentro da empresa, né? Que coisa de louco. Você chega aqui, ele já está, você vai embora, ele não foi embora ainda. O que esse cara pensa da vida? Não tem vida. Só que aí você vai ver, o cara que não tem vida tem um carro novo, o cara que não tem vida tem casa, o cara que não tem vida tem uma situação estável financeira. Está entendendo? Falarem mal de você vai mudar sua conta bancária? Então ajuste o seu lado. Deixa o falador para lá, que o papo dele é fofoqueiro. Amém? Amém. Toma posse de vitória em nome do Senhor Jesus. Toma posse dos pilares para a sua vida. Tá? Maturidade, salvação. Porque a maturidade vai vir através da confiança de buscar a salvação. Maturidade, confiança, salvação. A salvação é o que nós buscamos. Mas para chegar lá, nós temos um caminho a trilhar. Amém? Amém? Quem recebeu essa palavra em nome de Jesus, bate palma para ele. Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Amém, meus irmãos? Hoje o culto de Santa Ceia. Ó, vamos fazer um negócio meio diferente aqui. Levanta a mão assim. Olha para você. Faz assim. Agora fala assim comigo, ó. Eu estou inteiro. Graças a Deus. Enquanto muitos soldados que foram para a guerra estão aos pedaços. Então, olha para você de novo. Agora fala assim: Jesus, obrigado pelos meus problemas. Obrigado pelas adversidades e pelos livramentos. E por mais um mês na sua presença. Amém. Pegou a visão? Tem um monte de gente na guerra lá morrendo. Agora, enquanto nós estamos aqui, tem gente lá que está lá assim: tá lá. Eles estão lá. Mas nós estamos aqui. Porque Deus está guardando. Porque com esse maluco que colocaram no volante do país, é só por Deus mesmo para a gente não entrar na guerra. O juiz dele passou longe. Colocasse um adolescente lá, se colocando ajuda para governar o país, vai ficar pior que ele. Com certeza. Vai ter mais disso.
Não, o homem tá demais. O dia que ele pegou e falou pro... Como que é? Não tinha encerrado ali para não amarrar o TikTok. Meus irmãos, obrigado por estar acompanhando até agora. Deus abençoe. Pai seja contigo. Se quiser fazer pedido de oração, pode pedir ali no direct, tá? Um abraço, fique com Deus. Muito obrigado por estar aqui.